E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando de modelagem de banco de dados e dentro dessa área de modelagem a gente vai estar falando aqui de abstração de dados e do modelo entidade-relacionamento. A gente vai começar a conhecer esse diagrama que é um dos principais diagramas quando se fala de bancos de dados relacionais, ok? Vamos começar então aqui falando dos tópicos que vamos tratar nessa aula de hoje. A gente vai estar falando aqui de projeto de banco de dados, e quando a gente pensa aqui em projeto de banco, a gente está falando aqui do modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. E no final, a nossa faixa bônus, a gente vai trazer aqui algumas questões de concurso sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, ok? Primeiramente, quando se fala de abstração de banco de dados, a gente está falando aqui de três projetos, né? Projeto conceitual, projeto lógico e o projeto físico, tá? Então, todos eles são construídos de forma consecutiva, tá? Então, primeiro se constrói o modelo conceitual, depois o modelo lógico, né? Com base no modelo conceitual se constrói o modelo lógico e com base no modelo lógico se constrói o modelo físico. Quais são as fases, então, de um projeto de banco de dados? O primeiro passo para projetar um banco de dados é através da análise de requisitos. Essa etapa de análise de requisitos a gente comentou quando a gente falou de desenvolvimento de sistemas, das fases para desenvolver um sistema. Tá? Então, dentro dessa etapa de análise de requisitos, também é feita a parte do projeto do banco de dados. Tá? Então, o que consiste a análise de requisitos? É uma entrevista que a gente faz com o nosso usuário, com o nosso cliente. Tá? O cliente é aquela pessoa que solicita o desenvolvimento de uma determinada aplicação, de um sistema, tá? Para entender e dominar seus requerimentos de dados. O que eles precisam de dados quando a gente for desenvolver o nosso sistema. Perfeito? Então, é importante ter esse diálogo com o cliente para entender a necessidade dele. Tá? E aí, desse jeito, a gente vai fazer o projeto do banco de dados. Ainda falando da fase do projeto de banco de dados, depois que realiza a análise, a gente deve desenvolver um modelo de banco de dados que deve ser criado. Então, esse modelo de banco de dados é como se fosse um estereótipo, né, um esqueleto, mais ou menos, da estrutura de como vai ser o nosso banco de dados. E aí tem aquelas três etapas que a gente comentou, tá? Um modelo de banco de dados é uma descrição formal da estrutura, como eu falei para vocês, né? Então, ele prevê essa questão da estrutura, tá? Em que os dados serão armazenados em um banco de dados. Então, antes de você criar o banco de dados propriamente dito, é importante passar pela parte de modelagem, fazer um modelo que possa refletir a necessidade do usuário. Depois que você cria esse modelo, você vai detalhando mais até chegar no momento de implementar e construir o banco de dados. Em outras palavras, esse modelo também pode ser chamado de uma representação abstrata e simplificada de um mundo real que você quer descrever no banco de dados, tá? Quando a gente fala aqui de abstração, é um termo bastante conhecido na área de banco de dados. Abstração é o fato de você simplificar, como ele colocou ali, os dados que são mais importantes para representar aquela entidade. E aqui eu trouxe um exemplo só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que eu quero representar uma cadeira. Então eu vou fazer uma abstração, colocar os pontos mais importantes para representar uma cadeira. E pode ser dessa maneira, como pode ser essa aqui, como também pode ser essa. Então, quando se fala de modelo de banco de dados, a gente está falando de uma representação que vai simplificar as entidades que você quer mapear. Ok? Beleza? Projeto de banco de dados também consiste em a apresentação do modelo que recebe a denominação de esquema de banco de dados. Então, uma outra forma, muitas vezes as bancas modificam, né, a nomenclatura. Então, essa parte do modelo de banco de dados também é chamado de esquema de banco de dados, só para a gente tomar nota, né? E a modelagem de um banco de dados pode ter vários níveis de abstração. Então, perceba que a gente falou de abstração, a gente trouxe aquele exemplo da cadeira. E quando a gente fala de vários níveis de abstração, em outras palavras, a gente pode entender que são vários níveis de detalhamento. Tá? Então, no modelo conceitual, ele é o mais superficial. Depois, o modelo lógico já começa a detalhar. E no modelo físico, ele tem todos os detalhes de implementação do banco. Tá? Então, certamente, para o cliente, esse modelo vai ser um modelo mais cheio de abstração. Ou seja, não vai conter detalhes de armazenamento, porque não interessa o cliente saber disso. Porém, o modelo que a gente vai utilizar com a equipe técnica já contém detalhes de armazenamento, né, e ele será menos abstrato. Então, uma regra importante da gente entender aqui é que o modelo de banco de dados para o cliente
ele é cheio de abstrações, tá? Ele esconde muitos detalhes que não convém mostrar para o cliente. Já o modelo que é utilizado pela equipe técnica, por conhecer o funcionamento interno, ele é menos abstrato, ele tem mais detalhes de funcionamento interno e de como vai se comportar o banco de dados, ok? Um banco de dados pode ser modelado de 3 formas, como a gente falou logo no início aqui da nossa aula, né? Então a gente começa pelo projeto conceitual, depois a gente passa para o modelo lógico e por fim o modelo físico. E aí a gente tem essa representação sequencial, começando de cima para baixo. Então a gente vai começar falando agora do modelo conceitual, tá? Ele é um modelo inicial da base de dados, ele é considerado o modelo mais abstrato, a gente já sabe o que é abstração, né? Então ele é um modelo mais abstrato e reflete as necessidades do usuário. Normalmente aquela primeira conversa que a gente tem na etapa de análise de requisitos, a gente começa a criar o modelo conceitual do banco de dados. Esse modelo ele não demonstra como é que os dados serão armazenados no nível de SGBD, certo? Então, por enquanto a gente não está preocupado como é que vai ser construído esse banco de dados em um sistema gerenciador de banco de dados, que é o nosso SGBD. Ele descreve aqui o banco de dados de forma independente da implementação em um SGBD, como eu comentei. Então, aqui nesse momento a gente só quer entender quais são os dados importantes, relevantes do nosso cliente e que a gente precisa tomar nota, porque a gente vai implementar isso no banco de dados. Então, aqui no modelo conceitual, a gente só quer entender quais são os dados, qual é o universo de informação que a gente vai estar trabalhando no sistema que o usuário está mostrando, que ele quer que a gente desenvolva para ele. No modelo conceitual, a gente utiliza agora uma técnica que é o modelo entidade-relacionamento, chamado de MER, bastante conhecido. E esse modelo ele propõe um diagrama que recebe o mesmo nome, diagrama entidade-relacionamento, chamado de DER. Então, o diagrama entidade-relacionamento ele vai propor algumas regras de configuração. E aí eu vou trazer aqui para vocês o exemplo de um sistema escolar. Nesse exemplo aqui a gente tem aqui o aluno e uma entidade aluno, afinal de contas eu quero guardar informações do aluno, e uma entidade turma. Eu também quero guardar informações das turmas, dessa escola ou dessa faculdade. Percebo que o aluno, quando ele entra numa instituição de ensino, ele precisa fazer a matrícula, e normalmente ele está vinculado a uma determinada turma. Então aqui eu posso dizer que o aluno ele está vinculado, ele tem vinculado a ele uma turma. Essa aqui é a primeira forma de fazer a leitura do diagrama entidade-relacionamento. Então eu digo que o aluno, que está desse lado, ele está vinculado a uma turma, tá? Então ele não pode estar matriculado em mais de uma turma pela regra que a gente está colocando aqui, tá? Se por acaso o cliente disser que ele pode se matricular em várias turmas, então aqui vai ficar N, tá? N de navio. Mas não vem o caso aqui porque a gente está criando essa regra de que o aluno ele só pode estar vinculado a uma turma por vez, certo? Beleza? Então a gente fez essa primeira leitura e depois agora a gente faz a leitura voltando, que é o quê? Essa turma ela pode ter N alunos. Então uma turma ela tem vários alunos. Então o N a gente entende que é vários e o 1 é realmente o vínculo único. Tá? Então essa aqui é a primeira leitura que a gente pode estar fazendo com relação ao diagrama entidade-relacionamento. Beleza? Além disso, cada uma dessas entidades naturalmente vai ter atributos. A gente falou na aula passada do que é um atributo, né? Explicamos que são as propriedades, as características a respeito do aluno, e no outro lado aqui as características a respeito da turma. Quais são os dados que eu quero guardar da turma e quais são os dados que eu quero guardar do aluno. E aí os atributos têm essa representação aqui, tá? Que pode ser tanto essa circunferência como pode ser uma elipse, que é aquela mais oval, tá? Mas o que a gente vai estar utilizando é essa aqui. E aqui vai ter o nome de cada um dos atributos que eu quero guardar a respeito do aluno e a respeito da turma. Vamos trazer aqui um caso mais concreto, que é esse daqui, ó, onde eu tenho aqui o aluno, ele pode estar em nenhuma e no máximo uma turma. Então perceba que aqui a gente já está colocando a quantidade mínima e máxima. Tá? Então o aluno ele está vinculado em nenhuma, no mínimo, e no máximo ele pode estar em uma turma apenas, tá? Vinculado dentro daquela instituição de ensino. A turma, por sua vez, ela pode ter no mínimo um aluno e no máximo N, vários, não importa quantos. Tá? Essa é a leitura que a gente faz aqui da cardinalidade. Vai ter uma aula que a gente vai trazer falando de cardinalidade, explicando direitinho isso aqui. Mas é só para a gente começar a se acostumar com essa ideia
de como fazer a leitura do diagrama entidade-relacionamento. Beleza? Agora aqui a gente tem os atributos do aluno. Perceba que esse primeiro atributo está pintadinho aqui, ó, a circunferência, né? É o ID aluno, ou então o ID do aluno. Normalmente esse aqui é o atributo que vai identificar cada um dos alunos de forma única no banco de dados. Tá? Então esse aqui é o identificador do aluno, esse aqui é o atributo onde vai ter o nome do aluno, esse aqui é o atributo onde vai ter a data de nascimento do aluno, e esse aqui é o atributo onde vai ter o endereço de onde mora esse aluno. A gente colocou apenas esses atributos aqui para representar o aluno, poderia ter muito mais, tá? Mas é só para a gente demonstrar aqui para vocês. Do outro lado, a gente tem aqui a turma com seus atributos também. Então a gente tem aqui o identificador da turma, o ID da turma é o código que identifica unicamente cada uma das turmas que serão cadastradas no banco de dados. Depois a gente tem um atributo de nome da turma, onde vai ter o nome da turma, né, de cada uma das turmas, uma nomenclatura. E por fim a gente vai ter aqui qual é o ano dessa turma, em que ano essa turma se refere, aqui a gente pode colocar por ano, né? Então esses são os atributos, só para vocês verem aqui que no modelo conceitual, depois que eu tenho uma conversa com o meu cliente, vamos supor que é um sistema para uma escola, eu conversei com ele, eu percebi que eu vou precisar guardar dados do aluno, então eu faço essa representação do aluno como sendo uma entidade que tem atributos, está aqui os atributos. E eu percebi que o aluno vai estar matriculado em uma determinada turma, eu vou precisar guardar também informações da turma. Então eu vou criar aqui a entidade turma com seus atributos também, e percebam que eles estão conectados. Então tem essa leitura de cardinalidade que é muito importante, porque eu digo que um aluno ele pode estar matriculado no máximo em uma turma, e essa turma pode ter uma ou vários alunos, tá, vinculados a ela. Então essa aqui a gente fez a primeira leitura do nosso modelo conceitual, tá? E uma coisa que eu destaquei aqui para vocês é que o identificador do aluno, esse ID aluno e esse ID turma, é a chave primária, ou então também é chamado de superchave. Tá? É o atributo que identifica unicamente cada um dos registros que eu vou ter dentro da tabela aluno e dos registros que eu vou ter dentro da tabela turma. Então é chamado de chave primária. Para que isso? Para que serve a chave primária? Né? Como a gente falou, quando, vamos supor aqui nessa caixinha, né, eu tenho aqui uma caixinha onde eu tenho todos os cadastros de alunos. Tá? Então eu tenho um cadastro, todos eles compartilham os mesmos atributos, isso é muito importante. Todo e qualquer aluno que eu for cadastrar na tabela aluno, todos eles vão ter um ID, que vai ser diferente, né, de cada um, vai ter o nome, vai ter uma data de nascimento, vai ter endereço. Então todos os alunos que estiverem dentro da caixinha aqui, da entidade aluno, vão compartilhar esses mesmos atributos, claro, só que com valores diferentes. E quando eu faço uma consulta nessa tabela por um ID específico, eu quero fazer uma busca nessa tabela. Vamos imaginar aqui, ó, eu quero buscar o aluno com ID 1, o identificador 1, é o TED. Então, eu estou instanciando um determinado aluno. Então, percebam que isso se chama instância. É quando eu pego, dentro daquele universo de alunos, eu pego e instancio apenas um e observo quais são os dados desse aluno. No caso aqui, pelo ID 1, voltou o TED. Se eu quiser instanciar um outro aluno, vamos supor que eu vou instanciar aqui o aluno que tem o identificador de número 5. Então vai ser a Dani. Está aqui identificada, beleza? Se eu tiver aqui também um outro ID, eu quero buscar aqui o ID 27, vai ser o Jonas. Então percebam que pelo identificador eu consigo fazer a busca, né? Eu melhoro o meu processo de funcionamento, porque eu tenho um atributo que é a chave primária, onde eu consigo fazer buscas otimizadas para trazer dados para mim. Beleza? Tudo bem? Depois que a gente construiu o modelo conceitual, a gente vem para o modelo lógico. Tá? Então ele visa transformar o modelo conceitual, obtido na primeira fase que a gente acabou de fazer, em um modelo mais próximo da implementação, um pouco mais próximo daquilo que vai ser construído no banco de dados mesmo. Tá? Em outras palavras, o modelo lógico é uma descrição de um banco de dados no nível de abstração que pode ser visto pelo usuário. O usuário também pode ter acesso a esse tipo de informação, porém ele vai trazer alguns aspectos mais técnicos. Agora veja já o que muda de um para o outro. Tá? Então o modelo lógico ele já começa a depender do tipo que vai ser utilizado de SGBD. No modelo lógico, a gente começa a pensar nas tabelas. A gente não pensa mais tanto nas entidades, mas claro que elas existem.
mas a gente já começa a fazer algumas projeções de como vai ser a tabela, né? Quais são as tabelas que o banco de dados vai ter, né? E para cada tabela, quais são os nomes das colunas e seus relacionamentos. Agora a gente começa a identificar como é que essas entidades se relacionam. Que no modelo conceitual, a gente apenas via a linha conectando a entidade aluno com a entidade turma. Aqui no modelo lógico, a gente vai entender qual é o atributo que liga, de fato, uma coluna com a outra. Tá? Vamos trazer aqui também o nosso painel, onde eu tenho agora o aluno e a turma. Percebo que eu já reduzi um pouco o tamanho da entidade aluno, porque eu vou trazer agora os atributos do aluno como se fosse campos, né? São campos aqui, ó. O ID aluno vai ser do tipo inteiro, então é do tipo integer. Então percebo que eu já começo a colocar o tipo de dado que vai ser guardado nesse campo aqui, no ID aluno. Então vai ser do tipo inteiro. O nome do aluno vai ser do tipo varchar, de 30 caracteres. Então varchar são caracteres variáveis, tá? A princípio com 30 espaços de armazenamento, 30 caracteres para o nome do aluno. Então percebo, é por isso que eu tenho que considerar qual vai ser o tipo de banco de dados que eu vou estar utilizando aqui, tá? Porque esse tipo aqui, essa nomenclatura, vai sofrer algumas modificações dependendo do sistema de banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados que a gente for utilizar. Data de nascimento é do tipo date, ou seja, vai ter a formatação do tipo data. O endereço vai ser um varchar de 50, ou seja, o endereço é um pouco maior. Então, esses são os tipos de dados. Então, percebo que agora os atributos se tornaram meio que campos, né, para minha tabela. E percebo que surgiu agora aqui um atributo adicional chamado ID turma do tipo integer, do tipo inteiro. Percebo que esse ID turma ele não pertence especificamente à tabela aluno, mas ele se refere a uma outra tabela que a gente vai chamar, então, que esse atributo aqui se chama chave estrangeira. Lá na tabela turma, eu tenho o identificador da turma, que vai ser a chave primária, que identifica cada um dos registros das turmas que eu tiver nessa tabela aqui, vai ser do tipo inteiro. O nome da turma vai ser do tipo varchar de 30. Perceba que aqui eu estou falando do tipo de dado. Qual vai ser o tipo de informação que eu vou guardar nesse campo aqui? Então, o nome da turma vai ser varchar de 30. Tudo bem? E, por fim, o atributo ano da turma vai ser um char de 4. Ou seja, vai ser o ano 2021, 2022. Tá bom? Aqui a gente vai colocar o ano inteiro e ele não vai aceitar que seja menos do que isso. A diferença do varchar para o char é que o char ele reserva 4 caracteres e espera-se que preencha os 4. Tá? Então, quando a gente cria um atributo do tipo char, a gente espera que vai preencher os 4 caracteres que está aqui previsto. Diferente do varchar, porque ele pode variar, por isso que chama de caracteres variáveis, né? Varchar porque ele pode variar, nem sempre o nome da turma vai ocupar os 30 caracteres. Então o banco de dados ele consegue otimizar a questão do espaço de memória se por acaso o nome da turma não preencher os 30 caracteres que está previsto. Tudo bem? Fizemos aqui a explicação de cada um dos atributos com seus respectivos tipos de dados, tá? Para cada um deles. Porém, está faltando a conexão, né? Então, aqui a gente tem a conexão. Percebe que agora a ligação ocorre da chave estrangeira, que é o ID da turma, que conecta a tabela turma. Então, percebo que a chave estrangeira ela é, na verdade, um atributo que aponta para uma chave primária em uma outra tabela. Isso é muito importante, tá? Entender. Tá? A chave estrangeira ela aponta para um atributo chave primária em uma outra tabela. Por quê? Porque quando eu fizer o cadastro do aluno, imagina que a gente está cadastrando aqui o aluno, normalmente o ID do aluno é o próprio banco de dados que vai colocar. Tá? O usuário não precisa entrar com esse valor aqui, porque é um atributo de controle do próprio SGBD. Ele vai controlar a numeração dos alunos que forem sendo cadastrados. O usuário vai entrar com o nome do aluno, vai digitar o nome do aluno, vai digitar a data de nascimento, vai digitar o endereço desse aluno. Quando chegar bem aqui na turma, vai aparecer para ele um drop-downzinho, aquela ferramenta que a gente clica e ele abre as opções para ele escolher. E aí vai ter naturalmente os nomes das turmas lá para ele escolher. E aí por detrás do banco de dados vai estar sendo registrado, na verdade, é o código da turma. Então vai para o banco de dados, o que vai ser armazenado vai ser todos esses dados aqui e um código que vai apontar para a tabela turma para dizer qual é a turma que esse aluno está vinculado.
tá? E aí que, quando a gente vem na tabela turma, tem aqui o nome da turma, qual é o ano dessa turma e assim por diante. Beleza? Fizemos aí um pouco mais de detalhamento do nosso modelo, que começamos com o modelo conceitual e estamos indo para o modelo lógico, para a gente entender melhor, né, essa situação de como funciona a chave primária. Acabou pulando aqui na tela, né? Ó, chave primária são esses dois atributos que identificam unicamente cada um dos registros, tanto da tabela aluno como da tabela turma. E vai pular aqui também, olha só, a nossa chave estrangeira, também chamada de foreign key, né? A gente falou um pouco dessas nomenclaturas na aula passada. Então, ela é a chave que vai identificar, ela que faz o relacionamento entre as tabelas. Tá? É a chave estrangeira que permite fazer essa ligação de uma tabela com a outra. Tudo bem? Ok? Então, indo para a reta final agora, falando do modelo físico, né? Depois que a gente construiu o modelo conceitual, geramos também o modelo lógico e agora o modelo físico. A partir desse modelo aqui, a gente descreve de fato qual vai ser a estrutura física para armazenamento dos dados em um banco de dados. Tá? Então, aqui ele já apresenta detalhes internos de armazenamento, tá? Que influenciam, inclusive, na performance do banco de dados. Tá? Então, aqui realmente não convém o usuário ter acesso a esse tipo de modelo, porque ele não vai entender nada. Tá? E aqui a gente vai estar utilizando uma linguagem, tá? Chamada linguagem de consulta estruturada, que é a SQL. Tá? E é a linguagem padrão para bancos de dados relacionais. Tá? Que esse é um tipo de banco de dados onde as tabelas estão relacionadas, por isso, bancos de dados relacionais. E dentro do SQL, a gente tem duas categorias assim que se destacam, tá? De linguagem. Então, dentro da linguagem de consulta estruturada, o SQL, a gente tem agora duas classificações de linguagem, que é a linguagem de definição de dados, tá? Que é chamada de DDL. Tá? E dentro dela a gente tem três comandos que persistem nessa classificação aqui de linguagem. Tá? Percebo que a nomenclatura diz bastante sobre o que ela faz. Ela é a linguagem que define não só os dados, mas a estrutura da tabela, os atributos. Então ele vai criar tabelas, vai criar atributos, vai criar chaves primárias, chave estrangeira. Você pode alterar a estrutura dessa tabela através do comando alter. Tá? Então o create, ele cria toda a estrutura, cria cada um dos atributos que vocês estão vendo aqui, cria as restrições, se é chave primária, se é chave estrangeira, dentre outras configurações que tem na tabela, como também depois você pode fazer uma alteração de estrutura da tua tabela, do teu banco de dados. Ou ainda o drop, é o comando que exclui. Você pode excluir um atributo como esse aqui, você não precisa mais dele, então você pode fazer a exclusão. Tá? Desde, claro, ainda se a tabela estiver vazia, como vocês estão vendo aqui, depois que está preenchida já fica mais complicado você excluir um atributo que tem dados ali dentro, né? Então percebam que na linguagem de definição de dados a gente tem comandos que eles mexem justamente com a estrutura das tabelas e com os atributos que existem, certo? Então aqui a gente está falando de uma linguagem que faz a definição de estrutura e de atributos da tabela. Diferente do que acontece na linguagem de manipulação de dados. Percebo pela nomenclatura, né, a sigla é DML, tá? Percebo que é uma linguagem que vai fazer a manipulação dos dados que vocês viram aqui aparecendo, ó, dentro da tabela. Então eu posso aplicar aqui um comando select, que é que vai selecionar dados específicos dentro da tabela. Então percebo que eu estou falando de dados. Eu posso fazer um insert, que é fazer uma inserção de novos dados dentro da tabela. Eu posso fazer um update, que eu posso atualizar os dados que estão dentro da tabela. Como eu posso fazer um delete, que eu posso fazer a exclusão de dados de dentro da minha tabela. Então percebo que todos esses quatro comandos, tanto select, insert, update e delete, eles fazem manipulação dos registros. Ou eu vou selecionar um registro específico, ou eu vou inserir um registro, ou eu vou fazer uma atualização, ou deletar um registro de dentro da estrutura da tabela. Ok? Então tem essa distinção. Tomem nota desses comandos porque é muito comum, tá, estar relacionados a essas classificações que vocês estão vendo. E principalmente não caiam nas pegadinhas que fala que o drop, esse comando drop, ele faz a exclusão de registros. Tá? Não é verdade, porque o que faz exclusão de registro é o comando delete. Tá? O drop ele exclui uma parte da estrutura da tabela.
Ou eu vou excluir toda a tabela, ou eu vou excluir só o atributo da tabela. Então, o alter, ele também não altera registros. Quem altera registro é o update. O alter, ele altera a estrutura da tabela. Eu posso alterar o nome da tabela, alterar o atributo, né, a nomenclatura do atributo da tabela. Então, o create, a criação, diferente do insert, que é inserção de dados na tabela. Então, enquanto o create eu crio a tabela e a sua estrutura interna, o insert eu insiro os dados. Então, tem essa distinção entre essas duas classificações de linguagem dentro do SQL, ok? E aí é que eu trouxe até um exemplo, né, para a gente não perder a sequência do modelo conceitual que a gente criou, do modelo lógico e do modelo físico. Aqui é a forma que a gente cria, tá? Usando a linguagem SQL, o modelo físico. Então, perceba que eu tenho aqui o comando create, então ele faz a criação da tabela aluno, e ele já abre aqui o nosso parênteses para criar os atributos. Então, aqui, tudo isso aqui dentro, ó, tudo que tem aqui dentro são os atributos da tabela aluno. Então, ele vai criar aqui o ID do aluno, vai dizer que esse aqui é primary key, que é chave primária, né? Olha só os tipos de dados que a gente viu no modelo lógico, né? Já está aqui em seguida, né? Olha só que ele colocou aqui a restrição de chave primária para o campo de ID aluno. A gente tem a criação também da tabela turma logo na sequência, né? E logo abaixo eu tenho os atributos da tabela turma. Então, fica muito parecido com os modelos que a gente criou inicialmente, só que com um pouco mais de detalhamento. Aqui também eu tenho a definição de chave primária, de primary key, para o atributo ID da turma. Então, está aqui definido também. E no final, nessa conversão aqui, ele faz um alter table, ele faz uma alteração na tabela, dizendo, ó, lá na tabela aluno que a gente criou aqui em cima, eu quero adicionar uma restrição chamada foreign key, que é chave estrangeira. Então, percebam, lá na tabela aluno, ele vai add, para fazer uma adição de uma restrição, que é foreign key, chave estrangeira, ó, o ID da turma. Então, ele está dizendo que esse atributo aqui, ele é um atributo chave estrangeira, e ele aponta, olha só, a referência que esse atributo, a ID da turma, vai fazer é para a tabela turma. E qual o atributo da tabela turma? O ID da turma, certo? Então, perceba que ele está dizendo que esse atributo aqui da tabela aluno, ela é uma chave estrangeira, certo? Então, esse ID da turma que está aqui na tabela aluno é uma chave estrangeira que faz referência à tabela turma, ao atributo ID da turma daqui de dentro. Então, ele está fazendo uma ligação aqui, né? Uma chave estrangeira dizendo que esse ID da turma se refere ao ID da turma aqui da tabela turma. Beleza? Então, fizemos aqui um overview dos 3 modelos que tem de banco de dados, modelo conceitual, lógico e físico. E, é claro, a gente não podia deixar de trazer a nossa faixa bônus com algumas questões de concurso. Essa aqui bastante atual, da CESP, que diz o seguinte: julguem o item que se segue a respeito de bancos de dados relacionais. Superchaves e chaves primárias são utilizadas para diferenciar de maneira única as instâncias de uma entidade, assim como para facilitar o processamento, certo ou errado. A gente falou um pouquinho de chave primária, né? Percebo que aqui tem as duas nomenclaturas, tanto chave primária como superchave. E aqui essa questão está correta, tá? Então, a gente trouxe aquele exemplo, né, ó, do nosso aluno, chama que o ID1 se refere ao TED. Então, a gente pode dizer que o TED ele é uma instância da entidade aluno. Isso aqui é muito importante, tá? Na área de informática é muito comum falar de instância. Justamente por que eu trouxe essa questão da instância? Lembra quando a gente seleciona um aluno específico do banco, eu estou instanciando aquele aluno. Porque ele diz isso aqui, ó. Chaves primárias são utilizadas para diferenciar de maneira única as instâncias de uma entidade. Então, ele identifica de maneira única cada uma das instâncias que eu tenho dentro do meu banco de dados. E eu trouxe esse exemplo aqui do TED, né, da tabela aluno, que ele está sendo identificado unicamente através do ID número 1. Então, eu trago aqui os dados do aluno TED. Então, de fato, ele diferencia de maneira única as instâncias de uma entidade, assim como para facilitar o processamento. De fato, também ajuda no processamento, porque eu posso fazer consultas através da chave primária e retornar dados específicos, tá, de um determinado registro. Então, essa aqui está correta. Continuando também da CESP, os modelos conceitual, lógico e físico de banco de dados auxiliam no desenvolvimento de projetos de banco de dados relacionais.
A principal diferença entre os modelos físico e lógico é que este último não contém os atributos, mas somente as entidades e seus relacionamentos. Certo ou errado? Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta. E esse aqui está errado, tá? Porque ele diz assim que a principal diferença entre os modelos físico e lógico é que este último, ou seja, o lógico, o modelo lógico, não contém os atributos, mas somente as entidades e os seus relacionamentos. Tá? E esse aqui está errado, a gente viu, né? Se a gente for trazer aqui o nosso quadro, olha só, está aqui o nosso modelo, nosso projeto lógico, eu trouxe aqui de novo a imagem, né? Olha só os atributos aqui. Então, né, ele já falou, ele quis confundir, né, um pouco o usuário. E no projeto físico a gente tem a implementação desses atributos numa linguagem de código, de linguagem SQL. Certo? Tudo bem? E no projeto lógico a gente tem a linguagem SQL aqui, fazendo a implementação do que a gente projetou aqui no modelo lógico. Mais uma da nossa faixa bônus, também da CESP, fala o seguinte: julgue o item que se segue a respeito de banco de dados relacionais. Os relacionamentos entre os elementos de um sistema podem ser expressos por meio de diagramas como modelo entidade-relacionamento, que permite organizar o sistema de banco de dados em entidades, atributos, relacionamentos e associações. Certo ou errado? Se você quiser pausar também, pausa que eu vou trazer a resposta. Então essa aqui está certo, tá? Principalmente porque ele está falando que os relacionamentos entre os elementos de um sistema podem ser expressos por meio de diagramas como modelo entidade-relacionamento. Como ele está falando a respeito de banco de dados, a gente entende que esse sistema aqui é o nosso sistema de banco. Tá? Então pode ser representado através do diagrama como modelo entidade-relacionamento. Tudo bem até aqui. E que permite organizar o sistema de banco de dados em entidades, correto? A gente criou entidades, atributos, que são os dados, de cada uma das entidades, relacionamentos e associações. É verdade, porque existem os relacionamentos e também existem associações, as vinculações que existem entre cada uma das entidades. Tá? Então é importante, porque algumas definições podem ser feitas, e é natural que nas próximas aulas a gente traga sobre os tipos de associações que existem entre as entidades de banco de dados. Ok? Trazendo aqui o nosso quadro, todo banco de dados relacional permite criar. Então a gente tem aqui entidades, atributos, relacionamento e associações, tá? Só para a gente tomar nota disso, que é importante. Mais uma questão aqui a respeito de banco de dados relacionais e de modelagem dimensional. Julgue o item subsequente. No modelo relacional de banco de dados, os elementos ficam armazenados em tabelas bidimensionais simples, contendo linhas, que são os registros, e colunas, que são os campos, e os elementos de um arquivo do banco podem relacionar-se com diversos elementos de outros arquivos. Então, galera, certo ou errado? O que vocês me dizem? Se quiser, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta. Então, esse aqui está certo, tem bastante informação aqui, mas vamos fazer aqui uma leitura detalhada. O modelo relacional de banco de dados. No modelo relacional de banco de dados, os elementos ficam armazenados em tabelas bidimensionais, simples. Isso aqui está certo, porque uma tabela bidimensional ela contém linhas e colunas. Tá? E os elementos de um arquivo de banco de dados podem se relacionar com diversos elementos de outros arquivos. Essa questão da tabela bidimensional é isso aqui, tá? São tabelas que têm linhas e colunas. Tá? A parte de colunas é a representação dos atributos. Então, cada um dos atributos da minha tabela vai estar vinculado a uma determinada coluna. E a parte das linhas, que também são chamadas de tuplas. Tá? Então, tome nota dessa questão de tuplas, porque caem em algumas provas. São nelas que ficam os registros. Cada uma dessas linhas vai ter os registros de cada um dos alunos, naquela tabela aluno, por exemplo. Então, cada uma das linhas vai fazer referência aos registros da tabela. Ok? Então, a gente tem ali, também é chamado dos atributos e as colunas são chamadas de campos. É muito comum isso, porque quando a gente cria um formulário, cada um dos atributos da minha tabela, eles viram campos dentro de um formulário, onde a gente vai preencher e depois, quando a gente aperta em salvar, cada um desses campos
vai ser armazenado em cada um dos atributos da tabela. Beleza? Então finalizamos a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou dessa aula, curte aqui o nosso canal para dar um apoio para o nosso trabalho, se inscreve se você não é inscrito, aí ativa as notificações, porque toda semana a gente está trazendo conteúdos novos, toda semana a gente está trazendo novidades a respeito da área de informática, na área de concursos e até mesmo dicas de como a gente pode melhorar o nosso conhecimento na área de TI. Beleza? Espero ver vocês na próxima aula. Até lá. Tchau.